Olá, hoje nós vamos conversar sobre a deficiência no contexto familiar. Vamos conversar sobre o que significa a inserção de uma criança com deficiência no nascimento ou doença crônica posterior ou uma deficiência adquirida. Para iniciar esse assunto, é bem importante que a gente comece entendendo, por exemplo, quando é que começa a se mobilizar a maternidade e a paternidade. Bom, a literatura ela se debruçou mais para estudar a questão da maternidade do que da paternidade. Então hoje a gente faz algumas analogias a partir do que a literatura já escreveu sobre as mães, né, do que já se escreveu, mas a gente tem muito mais material disponível do assunto em relação à maternidade. Então se sabe que o desejo de ser mãe, ele começa, né, a se enraizar, a ser construído na criança quando ela é muito pequena ainda. Uma criança de 3 anos, né, especialmente as meninas, nem sempre, mas na sua maioria, elas tendem a gostar de brincar com bonecas, de representar o cuidado que a mãe tem com elas, na relação que elas estabelecem com as bonecas, já se identificando aí com uma postura materna de cuidado, né? De repetir, de reproduzir a forma como a mãe cuida dela ali naquela relação. Então, quando a criança ela tem a possibilidade de fazer esse exercício, ela também está construindo dentro dela essa experiência, né, de identificação por meio do cuidado de alguém. Isso significa também a questão da idealização materna, né? Em geral, as meninas elas têm essa idealização na mãe, de um dia crescerem e serem, né, adultas e poderem se vestir como a mãe se veste, fazer as coisas que a mãe faz, estar nesse lugar da mãe. Esse desejo faz então com que a criança ensaie isso. Em geral, isso é mais estimulado nas meninas do que nos meninos, né? Hoje a gente vem perdendo um pouco esse preconceito e disponibilizando qualquer brinquedo para os meninos. Mas até bem pouco tempo, os meninos não era comum dar uma boneca de presente para um menino. Em geral, os meninos não brincavam com panelinhas, fogões, objetos de utensílios domésticos, como as meninas, que ganham ferro de passar roupa e tal. Mas aí a gente entra numa outra discussão, né, de gênero que vocês vão ver lá com a Martinha. Para agora, para o nosso tema, o que eu gostaria de trazer é que o menino ele não é estimulado nos cuidados básicos do filho, e isso pode ser uma dificuldade posterior a ele na vida adulta. O menino ele não exercita trocar fraldas, pegar no colo, botar o nenê para nanar com seus bonecos, né, com as suas bonecas, o que a menina faz. Então, para ela, essa forma de cuidado vai sendo introjetada naturalmente. Então, eu digo, os meninos talvez tenham dificuldade desses manejos quando eles se tornam adultos, porque eles pouco experienciaram isso na infância. Agora, passando-se de geração para geração, os homens mais participativos vão poder então construir nesses meninos uma figura de pai com envolvimento, de um pai que cuida, né, que ele não só provê, mas que ele cuida, que ele auxilia nas tarefas domésticas, que ele participa em todos os sentidos. É uma experiência nova, né, que os pequenos agora começam a observar em seus pais. Mas até então era isso. Bom, então esse desejo de ficar grande e ser igual à mãe também era o desejo de um dia estar no lugar dela, estar grávida e ter filhos, né? Então essa construção ela vem desde muito cedo. Um filho, o significado,
né, de ter um filho, existem vários significados. Cada família, cada situação tem uma singularidade. Mas é importante que a gente saiba que na nossa imaginação, o filho é como se fosse uma folha de papel em branco e ali cabe tudo. Cabe todos os nossos sonhos, todas as nossas projeções, porque enquanto esse filho ainda não existe, ele é só um projeto, ou ele está sendo gestado, esse filho é, na verdade, uma idealização, né, dessa mãe, por vezes do pai, de superação dos seus próprios limites, né? Então, em geral, a gente deseja ter filhos que possam fazer coisas que a gente desejou, mas não conseguiu fazer, né? Às vezes é uma faculdade, às vezes é uma viagem para o exterior, às vezes é morar fora do país, enfim, né? Sonho de ser um atleta, né? Bem-sucedido, coisas que para nós pais a vida já mostrou o limite do que a gente podia sonhar, do que a gente podia planejar. Então agora cabe isso quando a gente imagina que vai ter um filho. Então, em geral, as nossas essa idealização do filho, ela é muito grande, né? Ela é intensa e ela já inicia antes mesmo da gestação, né? Às vezes nós escutamos as pessoas se referirem: quando eu tiver um filho, eu vou fazer assim, ou ele vai ser assim. A gente então já começa a pensar nesse que nem sequer foi concebido muito antes, fazendo essas reflexões. Então, essa grande idealização é uma questão importante. Ter filhos é uma possibilidade de resolver alguns conflitos, especialmente da mulher com a sua mãe. Então é uma fase que ou aproxima muito ou distancia muito, mas é uma fase onde é possível renegociar essa relação mãe e filho. Até porque quando se entra numa gestação, se tem ali toda a perspectiva do que a mãe viveu, né? É começar a enxergar a vida de um outro lugar, que é desse lugar de mãe e não mais só de filha. Então, assim, ó, a ideia da gestação também é vista de ter um filho como um presente aos pais, né, aos avós. E a gente imagina que vai presenteá-los da melhor forma possível. Então, que o nosso bebê vai ser tão maravilhoso que vai ser o melhor presente que nós vamos oferecer aos nossos pais, oferecendo a eles a oportunidade de realizar nos netos aquilo que não conseguiram nos filhos, né? Então, essa ideia de entrega de um presente perfeito é interessante, assim, que é o compromisso que se tem com os nossos pais em relação aos netos, que muda a posição dos nossos pais na vida, né, quando eles assumem essa identidade de avós. Então, essa é uma questão interessante. Um outro aspecto que a literatura vai trazer é que na infância é natural que exista uma certa rivalidade entre os irmãos, né? A gente pensa, enquanto função fraterna, que isso é saudável e de alguma forma sempre existe, mais ou menos. Essa rivalidade entre os irmãos seria a disputa do amor maior, né? Quem é que a mãe ama mais, quem é que o pai ama mais, quem é o filho melhor, quem é o filho privilegiado. Então, ocorre que crianças disputam, que crianças brigam, que muitas vezes irmãos brigam muito para chamar a atenção dos pais e até para entrar nessa coisa de vamos ver quem ela vai defender, né? Vamos ver qual é o filho que ela gosta mais. Então, essa competição que é natural, que é um laboratório social e que nos ajuda bastante as questões de conflito e competições na vida adulta,
acaba sendo um momento de trocas ali entre os irmãos, que eles aprendem a competir, a nem sempre ganhar, né? Às vezes a ficar numa outra posição, às vezes não se sentir o filho preferido, mas preterido. E isso vai fazendo parte do aprendizado da vida. Ocorre que, quando nós vamos ter filhos, chegamos na idade adulta, geralmente nossos irmãos estão na mesma fase, fases próximas, e aí começa uma reedição, né, dessa conflito fraterno, que é o conflito entre os irmãos, no sentido de qual será o neto mais amado, qual será o neto preferido, o neto que vai ter mais privilégios, que vai mais no colinho, que a vovó vai fazer mais as vontades. Então existe também, mesmo que sutil nas entrelinhas, né, uma certa comparação, e esses avós muitas vezes se controlam para não mostrar preferências, né, para poder então não descontentar os filhos em relação a isso, porque nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho seja preferido, mas quer que seja o mais amado, né? Que atenda, que o seu filho seja aquele que realmente atenda às expectativas desses avós e que os avós desejem então muito esses netos, né? Então nós temos essa questão, nós temos a possibilidade então de se projetar nesse filho que ainda não nasceu e por isso ele pode ser idealizado de forma a, por exemplo, puxa, adoraria ter sido bailarina, não deu, né? Eu não tinha estatura, eu não tinha peso para isso, eu não tinha às vezes habilidade, mas eu posso imaginar que para minha filha eu vou estimular, vou colocar no balé e ela vai poder ser aquilo que eu não fui, né? Então tudo isso torna a expectativa extremamente alta, também em relação à aparência da criança, né? A questão de ter filhos também está relacionada a, na verdade, a negação da morte, né? Quando se tem filhos, nós estamos propagando a vida, nós estamos deixando a nossa vida de alguma forma para quem ficará mais tempo. Então, ter filhos é uma negação de finitude, porque ali tu investe o teu enraizamento, né, de forma que de alguma forma tu vai ficar por aqui ainda, né, por meio dos filhos, dos netos, dos bisnetos, enfim. Então, alguns estudos vão apontar que é muito comum acontecer gestações não planejadas em situações de perda, né? Em situações de morte de um familiar, em situações de uma tragédia, de uma situação bem atípica, né? Que não seria o esperado e de repente tem uma gravidez, tá? Vamos imaginar que, por exemplo, alguma mãe que perdeu o filho na Kiss, né, diante disso, já quase entrando na menopausa, né, quase no final ali da sua vida reprodutiva, daqui a pouco uma gravidez, tá? Então isso seria o desejo de vida ali colocado, né, claro, não de forma consciente, planejada, mas o desejo de estar. Bom, quando esse bebê nasce, em geral, há uma adaptação do bebê idealizado e do bebê real, né? Porque, gente, assim, ó, mesmo que ele seja perfeitinho, tá? Que tudo tenha corrido bem, esse bebê daqui a pouco tem, eu imaginei ele loirinho, de olhinho verde e bem gordinho, né? Daqui a pouco o meu bebê nasce com pouco peso, careca e de olho escuro. Então, aí já começa uma adaptação à realidade. E essa adaptação à realidade, ao filho que realmente nasceu, é um processo natural que acontece em qualquer situação.
Essas coisas pequenas vão nos impactando em relação a como a gente imaginou. A gente imaginou que ia ter, por exemplo, um bebê tranquilo, que não ia ser chorão, não ia passar a noite mamando ou com cólicas, e daqui a pouco esse bebê tem um outro comportamento. Ou esse bebê é muito passivo, ele não requisita muito a mãe a partir de mamar sempre. Essa mãe pode ficar um pouco mais chateada com isso. É um bebê muito sonolento, dorme muito, mama pouco. Todas essas questões são questões para a gente pensar numa readaptação ao filho real. Porém, quando essa criança nasce com deficiência, o ajuste que deve ser feito é numa proporção muito intensa, muito além da proporção que a gente sempre faz. Porque o tempo todo nós estamos elaborando perdas em relação aos nossos filhos, né? Elaborando perdas no sentido de aceitá-los como eles são, né? Às vezes a gente vê nos filhos comportamentos, manifestações, atitudes, gostos que nos desapontam, que não é o que a gente gostaria, desde criança. Então, por exemplo, sonhou que o filho ia ser um jogador de futebol, mas ele não gosta de esporte. Nem assistir pela televisão ele gosta. Então, bom, já começa uma adaptação. Mas no caso de um filho com deficiência, essa adaptação ela é muito brusca, ela é um choque, como a gente chama a primeira fase, né, da adaptação à notícia. Muitas vezes essa notícia acontece no período intrauterino, né, mas na maioria dos casos, né, a questão da deficiência, enfim, ela vem e depois vai ser mostrada ali depois da gestação. Até porque exames mais invasivos, né, que poderiam ver algumas coisas erradas, né, com o feto, eles, na nossa realidade, eles não são acessíveis a todas as pessoas, o que faz com que muitas crianças nasçam sem ter sido identificada a dificuldade. Então, a notícia é posterior. Bem, em relação a isso, há um impacto no sentido desse narcisismo, desse filho que nos representa, e ele vai passar a nos representar de uma forma totalmente diferente do que a gente sonhou, né? Se a gente pensar que um filho é uma extensão nossa na vida e que os pais se vangloriam de coisas como, meu filho entrou na faculdade, meu filho passou num concurso, e o teu, o que tá fazendo, né? Tem fases lá que as mães estão o tempo todo falando das conquistas dos seus filhos ou das dificuldade de conquistar alguma coisa ou da falta de desejo disso, mas tem essa coisa de como esse filho vai me espelhar na sociedade, né? A questão do sobrenome, né? Ela é mais concreta, mas esse filho me leva, ele me mostra. Então, se meu filho tiver um bom desempenho na sociedade, se ele for um profissional bem-sucedido, se ele for uma pessoa de destaque positivo na sociedade, enquanto família, enquanto caráter, enfim, isso me orgulha e me diz quem eu sou. Poxa, eu fui capaz de criar um filho que deu certo na vida, né? Então, essa questão narcísica do quanto eu sou boa, do quanto eu sou bonita, da minha autoimagem, da minha autoestima, ela está relacionada com essas questões, né? Que aí nós vamos lidar com os nossos filhos. Quando esse filho vem, o choque é intenso, porque quando o diagnóstico é feito e é confirmado, há uma desconstrução de toda essa idealização que precisa ser feita. E para isso é preciso que ocorra um processo de elaboração de luto, né? O que é isso? É como se alguém realmente tivesse morrido. O filho com desenvolvimento típico não veio, morreu. Então é preciso
elaborar o luto desse filho que não veio, para poder se relacionar com o filho que veio, para poder amar o filho real. Mas eu só vou conseguir fazer isso bem se eu conseguir realmente elaborar a dor do filho morto, né? Que é o filho da fantasia perfeito que eu esperei e que não chegou. Esse processo envolve um processo de luto muito semelhante ao processo de luto por morte, né? Por exemplo. Então, existem situações em que o filho, né, enfim, ou qualquer outra pessoa morre e aí passa pelas etapas, que são etapas do processamento de luto, que são muito importantes para que a gente chegue numa fase de reorganização, de homeostase, de poder então conviver com aquela perda sem sofrer tanto, né? E elaborar essa questão de um filho com deficiência é isso, né? É tu ter que adaptar a ideia de que tu ia apresentar o teu bebê lindo e perfeito para a sociedade, como uma extensão de ti, e daqui a pouco esse bebê vem com características, né, de deficiência que não o tornam belo dentro dos padrões que se tem, especialmente dentro de uma sociedade que valoriza muito a estética. Então, nós precisamos então ajustar, né? Que é como se a gente tivesse recebido o brinquedo estragado. É como se aquela boneca, psiquicamente, não levem ao pé da letra, né? Porque não é ao pé da letra, mas é como se aquela boneca que a gente brincasse, ela viesse, a gente ganhasse ela sem perna, sem braço, né? Com os cabelos cortados, ou toda quebrada. Então a boneca quebrada, ela é um fragmento, ela é uma ruptura narcísica, uma dor narcísica muito intensa. E é por aí que vai as reações ao luto, né? O quanto se vai conseguir lidar com essa boneca que não veio, né? E o sentimento de culpa por isso é muito importante, porque ele vem justamente disso. Quando eu era muito pequenininha, eu desejei tanto estar no lugar da minha mãe e poder maternar, e agora, né, eu produzo um filho que não funciona, né? Um filho que tá estragado. Então, é como se reconfirmasse ali a minha incompetência, a minha incapacidade em relação à produtividade e ao atendimento de expectativas, não só internas, como da sociedade, de irmãos, de pais, né, de familiares, de colegas de trabalho. Então nasceu, todo mundo sai correndo para ver o bebê, para visitar o bebê, mas daqui a pouco esse momento pode estar impactado de um luto muito grande, que vai ser vivido pelos pais de formas diferentes, mas tem que acontecer, né? Então é importante assim, ó, permitir extravasar esse sentimento de tristeza, de choro inicial, de não era isso que eu planejei, não era isso que eu sonhei. É como se a vida te levasse para um outro caminho desconhecido que não se conhece. Então é trilhar no escuro, né? Então, para quem conhece Bem-vindo à Holanda, é um texto muito interessante que fala sobre o planejamento de uma viagem, né? De, por exemplo, ir para Paris. Primeira vez, eu vou comprar todos os manuais, eu vou aprender o que tem em Paris, os pontos turísticos, como se locomover lá, enfim, várias coisas. Mas daqui a pouco, tu pega o voo para chegar em Paris. E o voo aterriza e te comunicam que chegamos à Holanda. Bom, o que nos cabe?
aprender sobre a Holanda, aprender sobre como estar bem na Holanda. Mas para isso a gente vai ter que conhecer um caminho que ainda não se conhece. Então, é assustador para os pais pensar em exercer uma parentalidade sem um referencial, né? Especialmente quando não há casos na família, ou quando o caso é bastante diferente, ou seja, não se tem um modelo de como exercitar essa parentalidade. E isso é uma dificuldade muito grande para essas famílias, né? E esse processo de elaboração, ele é longo, então o que se tem que fazer é poder respeitar o luto inicial, ao invés de tentar sufocar esse luto inicial, que é como a gente faz com qualquer processamento de luto. É importante que chore, é importante que brigue, é importante que diga que não era isso, né? Vai ter a fase da revolta, vai ter a fase da negação, né? A negação é, não, isso não está acontecendo comigo. E aí, por exemplo, é uma fase que a criança pode ser tratada como se ela tivesse desenvolvimento típico. Não, ele não tem nada, ele vai ser é uma criança, né? Quando tu nega o déficit da criança, a negação do diagnóstico, e aí muitas vezes começa a peregrinação médica por não aceitação. Então, para te continuar negando, tu precisa continuar perguntando o que teu filho tem. Quando aparece um diagnóstico, tu não tem mais o que perguntar, né? Tá ali posto. Então, muitas vezes esses pais vão peregrinar vários consultórios, vão ir atrás de vários atendimentos e vão, não concordo com o médico, não é bom, não é competente, vão procurar outro, vão procurar outro. Então elas passam nesse processo aí de via sacra, de visitação a profissionais, buscando então alguém que confirme ou que seja testemunha da sua dor, né? Da sua dificuldade de lidar com aquela situação, da necessidade de apoio, é muito importante. E esse apoio já começa com a equipe de saúde dentro do hospital. Esse apoio dentro do hospital, nos momentos iniciais do diagnóstico, é fundamental. A gente precisa permitir que esses pais tenham um espaço para viver isso dentro do hospital, mas ao mesmo tempo demonstrar empatia pelo que eles estão vivendo e especialmente pelo bebê, né? Porque muitas vezes é um bebê que não é tão gracioso, que não chama tanta atenção, que não é tão, né? Que não demanda tanta festinha, vamos dizer assim. E é importante que a gente faça essa festinha, porque o primeiro olhar desses pais vai ser: poxa, mas tem alguém que investe, né? Que tá investindo nesse bebê de uma forma positiva. E esse investimento na forma positiva pode ser, né? Dizer, eu quero uma lembrancinha também, né? Hoje eu que vou trocar fraldinha. Qualquer manifestação de empatia com o bebê é muito importante para os pais, porque eles estão assustados com esse bebê, sem saber se esse bebê vai ser amado e bem recebido lá fora, né? Porque sair do hospital é uma barreira complicada. Enquanto tu tá ali, tem uma certa proteção. Quando tu sai, já começam os amigos a ligar para fazer a primeira visita, saber como foi. E aí é muito doloroso, porque tem um descompasso. As pessoas estão preparadas para fazer a festa da chegada do bebê e tem pais enlutados, avós enlutados. Então, culturalmente, essa culpa, entre aspas, recai sobre a mulher, porque é cultural de que a mulher, como ela gesta, qualquer má formação, qualquer dificuldade, alguma coisa deu errado com ela, né? E não envolvendo o pai da criança. Então,
digamos, a mãe se sente mais diretamente cobrada, a mãe se sente mais diretamente, então, decepcionada com aquela situação. É importante que a gente também entenda que esses avós vão se tomar de um sofrimento. E muitas vezes esse sofrimento dos avós vão promover um certo distanciamento, né, da família, ou ao contrário, um reforço muito grande na rede de apoio. Mas também vai depender muito do tipo de deficiência que essa criança venha a ter, né? A literatura vai elucidar que, em geral, as avós maternas são as primeiras a fazer um acolhimento positivo. E isso elas fazem no sentido de salvar suas filhas, né? Porque, bom, se a filha produziu algo que não tá bem, que não é perfeito, o que ela como mulher tem a ver com isso, né? Então é uma dupla dor, porque sofre pela filha e sofre pelo neto que nasceu. Então essas avós maternas tendem a se tomar dos cuidados, a muitas vezes ser protagonista na situação, o que também não é muito positivo que seja tão intenso assim, né? Porque a gente tem que cuidar aí a questão do vínculo com os pais. Quando esses avós ou alguma outra pessoa se toma desse lugar, eu cuido dele, né? Isso é perigoso, porque o manejo do cuidado durante o luto vai auxiliar muito na vinculação com esse filho que veio, com esse filho que é real. Então, nós temos que entrar para dar o apoio, mas também bater retirada para poder deixar os pais como protagonistas da situação e para que eles possam se apoiar reciprocamente. Se tem sempre alguém cuidando daquele bebê, pegando no colo, né? Alguns depoimentos, né, falam sobre a reação das avós, uma reação intensa de emoção, enfim. Bom, dependendo do estudo, né, alguns estudos que eu participei com famílias que têm filhos com diagnóstico do transtorno do espectro autista, elas são famílias que muitas vezes relatam um distanciamento da família do pai, né? Isso foi resultado de estudos, de pesquisas que eu fiz com um grupo de estudo e aparece isso, assim, que a família das mães são mais ligadas do que a família dos pais. Mas aí também depende do diagnóstico, porque se no autismo há uma dificuldade de reciprocidade, de troca, uma dificuldade na comunicação, esses avós podem também não se sentir envolvidos o suficiente para essa convivência, esse diagnóstico pode fazer com que os avós se sintam impotentes e não tão queridos pela criança, ou seja, talvez dispensáveis. Então tem esse mecanismo de defesa, essa estratégia de se afastar, né? A gente fala mais da mãe, mas o pai também vai ser pego do ponto de vista narcísico, né? Então, quer dizer, o menino que ia jogar futebol, que ia ser namorador, que ia, né? Daqui a pouco esse menino não vai poder jogar futebol, não vai ser namorador, não vai o representá-lo na sua masculinidade como ele gostaria, como ele sonhou. Então, essa ruptura narcísica também ocorre com o pai, né? Por vezes de forma mais intensa quando o filho é homem do que quando é mulher, né? Porque a representação de um filho homem é muito forte para o homem, né? Que essa criança então projeta dele na sociedade. Então, falando assim de reações iniciais, é muito natural que as reações iniciais sejam
fortes, né, de tristeza, mas isso não é um indicador de que o vínculo com o filho que veio não será positivo, tá? Dependendo do suporte, da estrutura psíquica dessa mulher, da rede de apoio, ela vai conseguir sim se vincular a esse bebê com esse suporte. Mas ela vai ter que reconstruir tudo aquilo que ela imaginou, né? Que talvez no período que ela se imaginasse na pracinha com outras mães, levando o filho para brincar na areia, no escorregador, talvez esse tempo ela esteja dentro do hospital com a criança, né? Então não vai mais acontecer pelo caminho esperado. E o susto, o impacto também está relacionado ao desconhecido. Então, esse primeiro choque diante da notícia, ele faz parte do contexto, a negação, o período de raiva, né? Que é comum se perguntar por que comigo, por que não com outra pessoa, o que eu fiz para estar sendo, né? Digamos assim, testado nessa situação, para estar vivenciando essa situação. Então, também a gente chama um período de processo de luto que é de barganha, né? Que é quando tu começa, então, a barganhar daqui a pouco, bom, há coisas boas nisso também, e o que é possível tirar de bom, né, nesse processo. As conquistas do próprio bebê, especialmente da forma como isso se encaminhou desde o início, né, com o pediatra. Então, o auxílio para esse bebê conseguir mamar-se dentro do quadro, né, é possível. Isso ajuda a fortalecer o vínculo, isso ajuda o processo de luto a ser, talvez, mais rápido, né, passar pelas etapas mais rapidamente. Ocorre também um luto descompassado, que é o luto que ocorre na mãe, né, num ritmo, e no pai em outro ritmo. Então, pensando que esse casal esteja junto ou não, às vezes a mãe está no início do processo de elaboração, o pai já está mais avançado, ou ao contrário. Então, nem sempre o casal ele vai no mesmo ritmo para lidar com o processo. E isso a gente tem que considerar e também entender que muitas vezes pode ser fonte de conflito, de mal-entendidos, de dificuldades conjugais, né? Ok, vou terminar esse vídeo aqui para não cansar vocês, não ficar muito longo. Esse vídeo é o vídeo número 1 da temática família e deficiência. Só para a gente finalizar, eu gostaria de deixar claro o termo, né, que tem se utilizado, que é pessoas com deficiência. Não se utiliza pessoas com necessidades especiais, em geral se utiliza pessoa com deficiência e não pessoa deficiente. Esse termo é equivocado. O termo é pessoas com, então, com diagnóstico de síndrome de Down, com diagnóstico de autismo, com diagnóstico de paralisia cerebral, não a criança deficiente, por exemplo, né, que se escrevia muito dessa forma. Enfim, a deficiência já teve várias terminologias ao longo da história,